Eu sou Marília de Abreu e você está aqui no canal da Wicca Cia das Bruxas no YouTube. Hoje nós vamos falar da a imagem, né, da deusa tríplice na bruxaria. Até mais. Hoje a gente vai falar sobre a questão da deusa tríplice na bruxaria, né? Primeiro, eu vou tentar explicar como é a ideia, né, a nossa relação com a divindade. Existe um princípio. Quando a gente fala de divindade, a gente tem que entender que a gente está falando de algo que não está. Que as nossas referências como seres humanos não descrevem, né? É algo que não vai ter uma forma, não vai ter uma personalidade, não vai ter um lugar, né? É um conceito, é um princípio. Então, a gente tem a ideia do princípio divino. Nós aqui na Wicca das Bruxas partimos da ideia do Hermes Trismegisto, a ideia de o todo é a mente. Esse princípio, a gente pode pensar que ele seja uma energia, algo que não tenha muita forma, lugar, cara, personalidade, comportamento, não tem. Isso é inerente à matéria. Mas na nossa capacidade de entender, a gente tem a necessidade de nomear, atribuir funções, atribuir características, lugares. A gente tem a gente está num universo desse tipo e a gente interpreta as coisas de uma forma a partir do nosso ponto de vista, né? Quando a gente faz isso, a gente vai pegar referências nossas, né? Então, a gente já coloca gênero, a gente já coloca local, né? Onde fica, qual a gente estabelece o conceito de mundos, né? Então, é a ideia de mundo superior, mundo inferior, mundo médio, a ideia das divindades, seres que regem esses locais. A gente monta desde a antiguidade historinhas, né, que quer sejam mitos no sentido de criação mental dos homens, quer tenham sido heróis, pessoas que tenham tido uma relevância e que acabaram tendo suas atribuições aumentadas ao longo da história e exaltadas, enfim. Isso não importa, porque de qualquer forma, quando você pega um nome, começa a conferir atribuições e aí começa a existir o que a gente chama de culto, começa a existir essa coisa das pessoas lembrarem, das pessoas contarem os feitos. Isso vai dando uma força que atribuída àquele nome, não necessariamente aquele ser precisava ter tido, mas que aquela atribuição divina que você está tirando desse princípio e nomeando e dando alguma forma, vai ter. Então, assim, nos primórdios, a humanidade ela tinha uma noção de que existia outros mundos, porque no mundo dos sonhos a gente tinha uma experiência diferente do mundo real. Então, a gente podia voar, podia conversar com pessoas falecidas e podia ter contato com outros seres que eram elementais, enfim. No que a gente chama de jornadas xamânicas, nas experiências em transe. Então, dava para pressentir que existiam outros mundos, né? E a gente também tem uma noção de que alguma coisa, né? Existe algum princípio organizador para tudo. Então, era normal que a gente atribuísse às forças da natureza também essas forças divinas, né? E aí apareceu o conceito do Deus com chifres, porque no começo a humanidade ela vivia da caça, né, da coleta e da caça. Então a ideia de que o Deus seria
um ser que teria um poder sobre tanto humano quanto animal, e a deusa como representando as fases, né, femininas, né, a ideia da mulher enquanto jovem, enquanto adolescente, jovem, a mulher adulta na fase de fértil, né? E a mulher mais velha, a mulher sábia e a mulher mais experiente. E isso retratando como também os assuntos, né? Então, por exemplo, você tem aquela pureza, aquela ingenuidade, você está naquela fase de acreditar na vida, muitos projetos, um certo otimismo, uma certa ingenuidade, enfim. É a fase da deusa jovem, né? Que também é correlacionado com as fases da lua, a fase da lua crescente, que está crescendo, prosperando, tendo um futuro, né? Quando chega a lua cheia é o ápice, é o clímax, né? Então é a fase da mulher fértil, criando, gerando. E na fase minguante, é a fase que é minguante para nova, é a fase da circunspecção, da seriedade. As coisas elas têm consequências porque vai terminar um ciclo. E nisso, quer dizer, essa correlação, né, entre o que o homem percebia na natureza, no universo, né, porque ele tinha bastante tempo para observar estrelas, movimentos planetários, ele começou a traduzir como as divindades. Depois, a mitologia, as mitologias foram criando mais aspectos, né? Então foi especializando. Ah, tá, tem uma divindade para isso, uma divindade para aquilo, uma divindade para aquilo outro. Mas em várias culturas aparecia sempre essa ideia da deusa que era tríplice, a deusa que ela tinha, porque era muito visível, tanto nas mulheres como na natureza, e essa correlação era percebida, essa entre as fases da lua as mulheres eram mais sensíveis a esse momento de um estado de mais alegre, mais solto, mais coisa, depois vai ficando a plenitude, muita energia, tudo, e depois vem a decadência, e isso correspondia às fases da lua. Então, a correlação da mulher com a deusa, com as fases da lua, era uma conclusão meio que óbvia. E quando a gente honra, né, isso é uma coisa que eu acho interessante, as pessoas falam assim, mas tá, como é que você sabe que esses deuses existiram? Então, não importa. Não importa se eles não existiram ou existiram, enfim. Toda vez que a gente está honrando a nossa ancestralidade, a nossa história e os nossos próprios ciclos. Todo mundo teve a infância, a juventude, a maturidade, vai ter a velhice, vai ter a morte, o fim. E a gente honra todo esse aspecto que é feminino, porque está voltado com a terra. Isso é uma outra coisa interessante de explicar, né, gente? O porquê que tem gênero? Deus é amorfo, não tem gênero, né? Então, por que tem gênero? Porque existem características que são femininas e características que são masculinas. A gente atribui ao masculino a ação, a punição, a rigidez, a agressão, a conquista, um dinamismo. E a gente, os ideais, aquela coisa assim, né, de ter uma coisa, vou alcançar tal patamar, eu vou fazer tal coisa, eu vou subir na vida, eu vou crescer, vou não sei o que lá. São movimentos masculinos. Quando você pega e pensa, eu vou cuidar, eu vou alimentar, eu vou gerar, eu vou cuidar da parte do alimento, do recurso, das condições materiais, de trazer um lar, de montar
o conforto, dar a formação, você está falando de coisas que são femininas. Então, quando você quer atributos do divino, que seria essas características elevadas a uma condição arquétipica, que encaixa em todas as divindades, né? Então é por isso que tanto faz se elas existiram ou não existiram, porque a ideia existe. Essa ideia existe. E estranhamente, aparece em todas as culturas, né, gente? Então daí fica difícil, né? Porque uma coisa é você ter uma religião baseada num livro, escrita por pessoas da idade do bronze, que, quer dizer, numa época que mal tinha escrita, né? E que tem as ideias, os conceitos, a moral, tudo de uma época, de um povo que era nômade. Quer dizer, não foi um povo nem que produziu uma cultura, né? Assim, era um povo que ele era nômade, era da fase da coleta da caça. Eles começaram a parte de pastorear. Então, a ideia de que você tem que levar o seu rebanho, essas coisas assim, é desse povo. Então, você pega essa ideia, que ela por ser escrita, ela nunca foi atualizada, né? Revisada. E você quer impor nos outros povos, você quer uniformizar uma coisa goela abaixo, é diferente de conceitos, ideias que afloram em povos que não tiveram contato entre eles, né? Para mim, soa muito mais como verdadeiro essas coisas que são iguais em muitas culturas, né? Então, as festividades, elas são, é impressionante como várias culturas que não tiveram contato celebram as mesmas datas nas mesmas épocas, né? Porque são ciclos cósmicos, é visível de qualquer parte do planeta, né? Então, você percebe que houve uma mudança na estação, houve uma mudança no clima das coisas, as pessoas que têm uma sutileza, que hoje a gente até quando fala para os alunos, fala assim, gente, vocês têm que honrar essas datas, e para vocês retomarem, porque já foi inerente ao ser humano, a essa sintonia fina de perceber que há uma mudança. A lua mudou de signo, os temas do seu dia ficam diferentes. O sol mudou de signo, alguma coisa está mudando. Tem períodos que tem uma energia maior, tem períodos que tem uma energia menor, enfim. Dá mais vontade de fazer festa numa época, dá mais vontade de ficar quietinho num canto, isso independente de ser verão ou inverno. E as pessoas percebiam isso, né? Então elas começavam a celebrar aqueles momentos e tinham experiências parecidas. Então, quando a gente fala nisso, a gente está falando assim, é um princípio divino, foi conferido a ele o conceito do gênero, algumas atribuições relacionadas com aquilo que é humano, tá? E a gente, quando reverencia isso, a gente está reverenciando toda a nossa ancestralidade. Quando você pega e adota religiões que não tem esse tipo de coisa, é como se você estivesse cortando toda esse vínculo com a nossa ancestralidade desde a origem. Então, se nossa origem é divina, você quebra que a partir de agora a historinha é essa. E não é mais a sua ligação verdadeira com aquilo que sempre foi, que sempre vai ser, e que é a tua história de alma mesmo, né? Quando a gente fala dessas egrégoras, né, que seriam essas histórias, né, a gente está falando de uma coisa muito antiga, né? A ideia da deusa tríplice é uma ideia suméria. E quanto mais antigo, é mais poderoso, gente, porque tem mais história acumulada, né? E aí você fala assim, mas aí ficou muito tempo, porque foi imposta outra religião, essas
essas divindades, esses seres, eles não tiveram mais esse culto, mas eles estão adormecidos, mas aquilo você pode reavivar, e é o que está acontecendo, porque é o que está, aquilo que era prometido com essas religiões impostas, se provou ineficiente e se provou principalmente vem perdendo espaço com o crescimento da ciência, né? Aliás, é por isso que o pessoalzinho não gosta muito da ciência. Então, assim, esses seres, eles existem. São muitas gerações que mantiveram aquela egrégora para dizer assim que é porque por alguns séculos aquilo foi reprimido, que aquilo não volta, né? E volta, e volta. E essas deusas primordiais, elas têm essa força que é a força do feminino, que foi o principal a ser reprimido, né? Porque os deuses masculinos, eles mantiveram mais ou menos uma história parecida. Se você for pegar a história do Horus, do Mitra e a história de Jesus, você fala assim, gente, todo mundo nasceu num dia, todo mundo era mulher, mãe era virgem, todo mundo, enfim. Então, assim, a força patriarcal, ela nunca foi enfraquecida de alguma forma, né? Mudaram os nomes, um pouco a historinha, mas esse vínculo não coisa. Mas a matriarcal, as deusas, elas ficaram, no catolicismo ainda tinham algum peso nas santas, né? Mas assim, elas eram papel de coadjuvante, né? E com a retomada da antiga religião, a gente tem essa chance de estar dando o devido a posição de igualdade que é propícia para que também haja uma igualdade também na nossa cultura. Tá? Então, eu considero assim que a bruxaria é uma religião de validação para o feminismo, para esses movimentos de igualdade de condições, tá? E aí também a pessoa que me pediu para fazer esse vídeo sobre a deusa tríplice, ela também falou sobre Triskele, que é a simbologia da deusa, né? Dessa deusa tríplice. A espiral, primeiro que é assim, tudo no universo está girando, né? E girando e andando. Então essa formação espiral, ela é muito presente, né? E a nossa própria galáxia tem a Via Láctea tem esse formato espiral, né? Essa espiral, ela para um lado ela cresce, para outro ela mingua, né? Então é como se fosse o movimento, a sístole e a diástole, né? O crescer e o diminuir, o para cima e o para baixo. Ela é muito, e assim, são formas, né? Qualquer dia eu quero falar com vocês a respeito da geometria sagrada, mas assim, essas formas, elas aparecem, tá? Também em muitas culturas, muitos lugares, assim, não é sei lá, um desenho inventado por uma determinada cultura, não é. São essas formas, elas estão presentes na natureza, elas são universais, né? Então, porque também a gente tem isso, como a gente tem a noção de que o divino não é uma pessoa, né? A gente também pode atribuir assim, o símbolo, né, da divindade com essas formas, né? Porque é até mais coerente, né? Porque não é ninguém acredita em alguém em cima de uma nuvenzinha boiando no céu, né? Eles regem mundos, esses mundos são interdimensionais e sim, podem aparecer para a gente com alguma forma porque a gente não entende de outro jeito, né? Nossa capacidade ainda está atrelada à forma, mas eles não têm essa forma, né? E esse vídeo então foi sugestão de uma seguidora
Eu agradeço bastante que vocês estejam participando. A gente já está com uns 3.000 inscritos, né? Caminhando para os 4.000. Vamos ver, né? De repente esse canal aqui vai começar a bombar, né? Vocês ajudando, compartilhando, dando sugestões. Eu adoro quando vocês dêem sugestões, porque a gente às vezes não tem ideia do que a gente vai abordar e às vezes uma pessoa fala assim, olha, isso aqui é uma coisa interessante, tem bastante coisa para falar sobre isso. E eu agradeço, tá? Quem está entrando pela primeira vez, deixa seu like, ativa o sininho, compartilha, faz algum comentário, a gente responde e vamos indo, tá bom?